Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aqui o que a mídia falou sobre o assalto que o Vasco sofreu, sobre essa roubalheira toda que foi no jogo entre o Vasco e o Fluminense, onde o Vasco foi garfado e a mídia repercutiu. Vamos ver aqui primeiro o que foi que o Emiliano Dias falou sobre esse acontecido. La verdad que hoy el Chimi entendió que fue robado. Fue algo absurdo, no acontece nunca. Dos goles que fueron válidos, un penal que fue penal, y el VAR reconoció que el VAR faló que penal. El referee, no sé, expulsa a Gary no fez nada tampoco. Hallo que si ellos quieren más protagonista que el jugador. No tem nada que ver Fluminense porque es un gran Chimi, joga muy bien, es campeón de América, tiene jugadores fantásticos, un entrenador increíble. Mas, como falaba ahí con Felipe Melo, los referees arruinan el espectáculo. Hoy se va a hablar más de este que no existe, que realmente lo que se tiene que hablar, que son los jugadores y el gran jogo que hicieron los dos. Pois é, pessoal, tá aí as palavras do Emiliano Dias, bastante nervoso, revoltado. E certo, o que aconteceu com o Vasco foi coisa absurda. Roubaram o Vasco na cara dura, garfaram o Vasco na cara dura. E agora vamos ver aqui o que o Alexandre Matos também deu a sua palavra após o jogo. Vamos ver aqui. Muito ruim vir falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o quarto jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou, toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, por isso que chamaram, e só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo hoje. Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado. Enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu tô vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, Quarto jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado, está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando você tem um VAR, principalmente quando você tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora a gente tem que fazer. Pois é, pessoal, tá aí, o Alexandre Matos também bastante revoltado com o que aconteceu. O Alexandre Matos que foi um cara que veio para ajudar o futebol e tá aí dando declarações sobre a arbitragem. É inadmissível isso, não ele dar essa entrevista, mas sim o que aconteceu, ao ponto do cara ter que ir falar de arbitragem em vez de ir falar de jogadores que vai vir, de algo de bom que aconteceu no jogo, porque o Vasco não jogou mal, mas os caras fizeram questão de atrapalhar o futebol do Vasco, assim como já tem feito, Infelizmente, o diretor de futebol vem falar de arbitragens, coisas que a arbitragem era para ter passado isento, se tivesse tido o controle da partida, mas infelizmente o árbitro acabou com o jogo. E aqui vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto, o Danilson e a Renata Fã, falaram sobre essa arbitragem. E de cara vocês já vê que aqui em cima, no telão, tá o árbitro e embaixo tá ele quando era jovem, na torcida do Fluminense. Então os caras não perdoam, já espalharam aí na internet. Esse árbitro é tricolor sim, o cara é mandado, O cara é mandado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não é a primeira vez no Campeonato Carioca que o Vasco reclama da arbitragem, tem sido frequente, inclusive, mas ontem foi um clássico muito confuso na questão dos cartões amarelos, vermelhos, Diniz foi expulso, e os jogadores do Vasco, inclusive, postaram aí nas redes sociais uma foto antiga do próprio árbitro de ontem, o Bruno Mota Correia,
no meio da torcida do Fluminense. Isso já está se espalhando, não é? Que todo árbitro tem um time do coração, a gente sabe que é natural, não é? O cara não nasceu árbitro. Agora, enfim, a gente está vendo isso aí todo mundo aí também falando, olha, por exemplo, publicamente, indignados, consternados. Esse é um lance bem polêmico, depois você vai dar sua opinião também. Não é? O Vasco emitiu uma nota oficial, enfim. O Alexandre Matos foi para a coletiva, deu o ponto de vista dele, explicou por que eles estavam reclamando veementemente da arbitragem. E se esses erros realmente eles se confirmarem, o Vasco vai dizer que outra vez foi prejudicado. Ai, meu Deus do céu, hein? O futebol brasileiro começou do mesmo jeito que terminou. Lembrando que no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, os times grandes participam da escolha do árbitro, eles aprovam ou não, o que eu acho que não poderia ser dessa maneira. Tem que ser algo isento, separado dos clubes, mas é assim. Loirão, acompanhei o clássico e vou te falar, o Vasco fez um dos melhores jogos nessa temporada. O Vasco foi corajoso, jogando contra um Fluminense que tem esse estilo de jogo de muita aproximação, de muita mudança de posição, nessa movimentação do Fluminense, complica demais a marcação do time adversário, e o Vasco foi corajoso, que em vários momentos o Vasco foi melhor na partida, um jogo muito tenso, muito pegado, intensidade lá em cima das duas equipes, e em vários momentos o Vasco teve melhor na partida, os lances polêmicos, o gol, que é esse que a gente está vendo agora do David, que ele sai aparentemente do campo de defesa, né, na linha de defesa do campo do Vasco, mas parece que o corpo está um pouquinho inclinado, o VAR interferiu, marcou a linha e mostra que ele está um pouquinho à frente, e aí o gol é anulado. Mas para você foi bem anulado esse gol? Então, eu fiquei com a sensação desse corpo estar um pouco inclinado, sabe? As pernas estavam no campo no campo adversário, no campo do Vasco, só que o movimento de corrida, o corpo mais para frente, e aí o VAR traça a linha. Eu nem sei se a posição da câmera também era ideal para traçar, para traçar essa linha, mas eu fiquei com essa sensação. A falta que a gente está mostrando agora, para mim não houve nada, para mim o Cano não faz nenhum gesto adicional, para mim ele não faz isso daqui, para mim ele se protege e a bola bate no braço dele, para mim também não houve polêmica nesse lance. Se você me permitir falar do lance do Verratti, que ele fala ali 2 gols anulados, um foi o do David e o outro foi o próprio dele. Esse eu tenho minha dúvida, as minhas dúvidas, porque para mim o zagueiro escorrega. Para mim é uma disputa de corpo dentro da área e o campo estava bem, enfim, o gramado o gramado vem sendo bem criticado. Esse lance aí, ó, para mim é uma disputa normal, de disputa de bola, e o zagueiro escorrega e o Verratti faz o gol. É o único lance que para mim eu acho que o árbitro acaba se equivocando aí. Para mim o zagueiro escorrega. Para mim não há um empurrão do Verratti no lance. Olha, esse lance do Cano eu acho bem complicado. Porque a interpretação da arbitragem é que ele estava se protegendo apenas, sem ampliar o braço, sem ampliar o movimento. E, na minha opinião, eu teria já marcado essa penalidade. Mas, enfim, são opiniões. E esse lance do David, eu não consigo me convencer de que ele estava em impedimento. Por causa da posição da câmera, né? Quando o VAR traça a linha, né? Porque ele está no campo do Vasco. Então, realmente, os lances são polêmicos, sim. Acho que merece, sim, uma discussão. É um árbitro que não é experiente. Talvez isso também tenha que ser repensado. Mas, enfim, foi um lance que, além de tudo isso, tem a reclamação de que o André poderia ter sido expulso, tomar um segundo cartão amarelo. Não aconteceu, aí vem a confusão. Ele acaba expulsando um jogador do Vasco e outro do Fluminense, além do Diniz. Pois é, pessoal, tá aí, né? O Vasco que foi prejudicado, segundo as informações aí. O Denilson acha que o do Cano não foi pênalti. Já a Renata Fã acredita que tenha sido sim pênalti para o Vasco. Outro lance também aí, que é onde o David sai do campo dele, né? Ali não estava proporcional as câmeras para marcar impedimento ou não, né? Ali foi na interpretação. E o lance do gol no finalzinho do jogo do Verratti, deu a entender, na hora eu estava vendo esse lance, na hora deu para ver que o cara escorregou. Ali tem um contato, um tá pegado no braço um do outro, lógico. Então, se foi falta, poderia ter sido pênalti, tava segurando um braço um do outro. E ele, na hora que vai fazer o corte, ele escorrega, ele está em cima de uma poça de lama. Se você for ver, ele está em cima de uma poça de lama, ele escorrega, e o Verratti bate, faz o gol, mas o juiz vai lá e anula, alegando falta, coisa que não foi. E outra, ele era para ter revisado o VAR nesse lance, ele era para ter revisado o VAR também, coisa que ele não revisou. Mas aí, infelizmente, essas coisas têm acontecido com o Vasco, né? Infelizmente o Vasco tem sido garfado aí
pela Federação de Arbitragem, só pode, os caras devem ter alguma informação lá, alguma coisa, porque não tem condições de todos os jogos, praticamente 90% dos jogos do Campeonato Carioca, o Vasco ser prejudicado. Só o Vasco é prejudicado. O porquê, né? Por que será que o Vasco é prejudicado? Por que será? Porque o Vasco... será que é porque o Vasco não trabalha em conjunto com a CBF ou com a Federação Carioca? Será que é porque o Vasco não quer vender os direitos para a Federação Carioca e vende para outras emissoras aí? Quem sabe? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham a respeito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!